Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção aqui do PL, Português e Linguagens, que é esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui a capinha para vocês. Página 150. A gente vai falar mais uma vez sobre verbo de ligação, por meio dessa atividade aí, com o intuito de fixar esse conteúdo para que na semana que vem a gente estude os nossos dois últimos conteúdos da prova, que seria verbo transitivo e verbo intransitivo. Então, é bom que até o final dessa semana vocês tenham tirado todas as dúvidas relativas a verbos de ligação, certo? Então, para fazer aqui as primeiras questões, né, o livro pede que a gente leia esse texto aqui rapidinho, certo? Então, vou ler aqui com vocês. Atrás, deixa eu só conferir se está gravando. Ok. Atrás da casa, no fundo do quintal, havia poucas árvores. Uma especial era a minha. Ali eu me sentava para ler, brincar, não fazer nada. Mais tarde, ninguém lembraria dela. Pessoas têm memórias confusas. Lá encontrei um gato aninhado entre raízes. Me agachei, peguei no colo. Era grande e pesado. Não era gato, era um filhote de tigre. Havia listras escuras, ainda pálidas, no seu pelo dourado, mas não parecia perigoso. Então se enroscou no meu colo e ronronou. Ronronar, pessoal, é aquele barulhinho geralmente que gato faz, né? Aquela vibraçãozinha, como se fosse um roncado, certo? Ele estando acordado mesmo, certo? Fui pegar pão e leite em casa. Voltei tão depressa quanto conseguia. Andar para mim não era como para outras crianças. Ele não estava mais. Larguei ali a latinha velha com a comida. No fim da tarde, escapei da vigilância de minha mãe e voltei. A latinha estava vazia. O meu tigre tinha feito uma aliança comigo. Não contei a ninguém. Se soubessem, iam querer levá-lo para um zoológico. Nem me ocorreu que não havia tigres em fundo de quintal, só talvez no fundo de um espelho, e que tudo aquilo era impossível, certo? Então, para que ninguém levasse o tigre que ela achou, né, ela preferiu ficar alimentando de forma escondida, né? O problema é quando ele cresce. Pessoal, as questões de interpretação de texto eu vou comentar com vocês, certo? E algumas eu vou marcar no próprio texto, porque o livro Português e Linguagens, diferente da gramática reflexiva, não me dá muito espaço para eu responder as perguntas, certo? Então, algumas de interpretação de texto eu vou só comentar e vocês vão formular, corrigir aí o que é que vocês colocaram como resposta. E nas de gramática vocês têm que ficar atentos, porque nem todas eu vou colocar também nesse espaço em branco, eu posso marcar no texto, certo? Então, primeira questão, no início do texto, a menina diz que encontrou um gato no fundo do quintal. Como o animal estava? Então, o animal, vou marcar aqui, ó. O animal estava enroscado nas raízes da árvore, né? Ele estava aninhado entre raízes. Então, isso aqui é a resposta da primeira questão. Vocês vão colocar aninhado entre raízes, ok? Segunda questão. A menina pegou o animal no colo. Como ele era? Então, como ele era? Havia listas escuras, ainda pálidas. Podem continuar aqui. No seu pelo dourado. Vocês podem colocar também que ele não parecia perigoso. E pronto, essa é a descrição, né? Então, tem dois verbos aqui que eu já posso julgar como de ligação. Não sei se a questão vai tratar sobre isso mais à frente.
era um filhote também, né? Um filhote de tigre. Então, eu tenho esse verbo era, que pode ser considerado de ligação. O havia também, que é menos comum, mas como ele está ligando uma característica, que no caso são listras escuras, ainda pálidas no seu pelo, ao sujeito, que seria um filhote de tigre, então ele passa a ser de ligação, certo? E o outro verbo de ligação é o parecia aqui, ó. Ele não parecia perigoso. Ele, né? No caso, sujeito. Oculto. Tá bom? Então, vamos por parte. No item A, aqui tá pedindo só para que vocês falem como ele era, como o animal era. Então, vocês vão falar que era filhote de um tigre, que tinha listras escuras, ainda pálidas de seu pelo dourado, e não parecia perigoso. Então, essa é a descrição que vocês podem colocar no item A. Um filhote de tigre, que tinha listras escuras ainda no seu pelo dourado, ou poder colocar um filhote de tigre que tinha listras escuras em um pelo dourado e não parecia perigoso. Tem B. Como era o pelo e as listras do animal. Repetitivo, né? Então, vocês vão colocar aí no item B da segunda que listras escuras num pelo dourado. Suas listras eram escuras e o seu pelo dourado. Ok? Suas listras eram escuras e o seu pelo dourado. Item C. As características do animal levam a menina a identificar a espécie dele. Qual frase do texto expressa essa descoberta da menina? Então, a frase era um filhote de tigre. A frase no item D, aliás, no item C, perdão, frase era um filhote de tigre. Nesse caso aqui, como a gente já estudou, nós temos aqui um sujeito oculto, né? Qual é o sujeito oculto? Eu sou, tu és, aliás, eu era, perdão, desculpa, tá no passado. Eu era, ele era. Então, eu tenho um sujeito oculto aqui, é ele, né? Então, esse era aqui, ele está ligando uma característica, que é o ser um filhote de tigre, ao sujeito ele, tá? Só trabalhando aqui o conceito. Porém, a resposta é só essa aqui que eu estou colocando para vocês. A frase que revela que o animal era um tigre é essa aqui, era um filhote de tigre. A menina teve medo do animal ao descobrir a verdadeira espécie dele? Não. Por que ela não teve medo? O fato dele ter se enroscado no colo dela, enronronado, o gato ronrona quando ele está relaxado, quando ele confia na pessoa que está ali com ele, né? Então, o fato dele ter se enroscado no colo dela e ronronado nos diz que ele era dócil. Então, ela não teve medo. A resposta é: não teve medo, pois o filhote de tigre era bastante dócil. Como é que eu sei que ele era dócil? Por conta disso daqui. Então, tá de verde. Então, se enroscou no meu colo e ronronou, tá bom? Vamos para a terceira questão. No final do texto, a narradora faz um comentário quanto à veracidade do acontecimento. Qual é esse comentário?
Nem me ocorreu que não havia tigres em fundo de quintal, só talvez no fundo de um espelho, e que tudo aquilo era impossível. Então, tudo isso aqui é o comentário e vocês vão ter que, né, transcrever aqui para o item A. Item B. Ela afirma que só havia tigres, talvez no fundo de um espelho. Levante hipóteses. O que era esse tigre? Se era por trás de espelho, a gente tem aqui uma noção de espelhismo, né? O que seria um espelhismo? A gente pode traduzir como uma ilusão, uma fantasia, né? Então, a gente pode colocar aqui ilusão, fantasia, imaginação. Talvez esse tigre nem exista, certo? Foi isso que ela quis dizer com que talvez só haja tigres no fundo de um espelho, certo? Ok? Então, aqui, como eu falei para vocês, parecia muita tarefa, porém, a gente tem aqui agora uma série de explicações que eu já fiz para vocês na aula passada. A gente vai para a segunda parte da atividade, certo? Então, a gente chega aqui na página 153. Leia a estrofe do poema Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Como são belos dias, do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ó, antes de eu ir para as questões, eu já quero que vocês observem uma coisa. Bem aqui, ó, o mar é lago sereno. Vou colocar vermelho para chamar bem a atenção. Tá? Então, o mar é lago sereno. O que é lago sereno? O mar. Então, o mar é o sujeito. Lago sereno é a característica do mar. Então, esse verbo é aí é um verbo de ligação. Para o poema não ficar com o verbo bem repetitivo, né? Nos próximos versos, o autor decidiu omitir, mas eu quero que vocês percebam a presença dele aqui de forma implícita, ó. Então, aqui, ó, o céu é um manto azul e ele continua, gente, sendo de ligação, tá? Porque um manto azul é característica do céu, então eu tenho aqui um verbo de ligação, ó, o mundo é um sonho dourado. O autor desse poema só não colocou o verbo para não ficar repetitivo, senão ia perder um pouco de musicalidade. O mar é lago sereno, o céu é manto azulado, o mundo é, certo? Ele poderia fazer isso, mas ele preferiu não colocar. Cabe a gente entender que aqui existe um verbo de ligação e a gente continua com aquela mesma análise do predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, certo? E o verbo de ligação, tá bom? Vamos para o item A. Nos 3 últimos, olha só, nos 3 últimos versos da estrofe, há elipse do verbo de ligação. Reescreva-os empregando adequadamente no presente indicativo um desses verbos de ligação. Estar, permanecer ou parecer. Ok. Eu coloquei aqui qual é o verbo que está elíptico, né? Ou seja, elipse, pessoal, significa escondido, tá? Só que a questão tá pedindo pra gente escrever substituindo esse verbo por estar, permanecer e parecer. Então, como é que ficaria? Vou fazer bem aqui, tá? Aí eu vou ficar fazendo, pessoal, e vou ficar apagando, tá bom? Então, vocês prestem muita atenção para saber em que questão e item a gente tá. Só lembrando aqui, tô no item A.
da primeira questão da página 153. Então, substituindo aqui esse verso aqui, certo? Com o verbo estar. O céu está. Tenho que conjugar, tá? Eu estou, tu estás, ele está. Ele por quê? Porque o céu eu conjugo na terceira pessoa. O céu não sou eu, o céu não é tu, o céu é ele, certo? O céu está vai ficar grande aqui, pessoal. Deixa eu diminuir a letra. Desculpa. Opa, coube direitinho, né? Então, a primeira aí, o céu está um manto azul. Segunda, eu tenho que usar o permanecer. O mundo permaneceu um sonho dourado. Né? Vou afastar aqui. E o último, eu tenho que colocar o verbo parecer. A vida parece um hino de amor. Meu M tá com um probleminha aqui no teclado, certo? Então tá aí a resposta. Ainda saiu um colchete aqui. Tá aí a resposta do item A, certo? Se precisarem, pausem aí o vídeo para poder responder. Então, está, permaneceu e parece. Mesmo eu substituindo o verbo por estar, permanecer e parecer, continuamos tendo verbos de ligação, porque aqui eu tenho características, de novo esse colchete, eu tenho características, um manto azul, um sonho dourado, um hino de amor, ligado cada um ao seu sujeito. Um manto azul ao céu, um sonho dourado ao mundo, um hino de amor à vida. Então, verbos de ligação com seus predicativos do sujeito, tá bom? Então, vamos embora, eu vou apagar aqui para a gente ir para item B. No primeiro e no quinto verso, há verbos de ligação. Reescreva esses versos substituindo os verbos por um desses outros verbos de ligação, continuar e virar. Falei para vocês que o verbo virar, pessoal, ele pode ser tanto verbo de ligação como verbo de ação. O virar no sentido de eu virei a cadeira, então eu pratiquei a ação de pegar uma cadeira e mudar de posição. Se for no sentido de mudar de posição, certo? Eu tenho um verbo de ação, mas eu posso dizer eu virei professora. Então, eu me transformei em professora. Aí sim seria verbo de estado, verbo de ligação, tá bom? Então, só ter cuidado com essas questões. Como o verbo andar também. Eu posso falar que eu andei 2 quilômetros e aí eu estou praticando uma ação, mas eu também posso dizer que eu ando triste, eu ando preocupada. Então, eu tenho características aí, andar, né, características preocupada e triste, sendo ligadas ao sujeito eu. Então, o verbo andar, ele passa a ser um verbo de ligação, certo? Então, um mesmo verbo pode ser tanto de ação como de estado. Eu preciso fazer a interpretação da frase, tá bom? Então, vamos ver aqui no primeiro qual é o verbo de ligação. Já identifiquei. Como são belos dias. E quero que vocês tomem cuidado aqui que o sujeito ele está fora do local dele habitual, certo? Que seria aqui no começo. Eu vou até escrever na ordem direta para facilitar o entendimento de vocês. Como os dias são belos, seria na ordem direta, certo? Eu tenho aqui o verbo ser. Vou fazer aqui com o pincelzinho. O verbo ser,
Quem são belos? Os dias. Então, eu tenho o sujeito aqui. E belos é a característica do sujeito, logo eu tenho um predicativo do sujeito. E se eu tenho uma característica ligada ao sujeito, o são aqui é um verbo de ligação, como a questão já está dizendo. Então, preciso transformar esse são aqui em continuar e virar, mantendo a mesma lógica, certo? De ligar a característica ao sujeito. Então, vou responder aqui para vocês. Vou colocar na ordem que está original, certo? Eu só coloquei na ordem direta para facilitar o entendimento. Então, aqui eu posso colocar assim: como continuam belos os dias. Eu continuo ligando uma característica ao sujeito. Ah, mas aqui o verbo, ele tá antes. Ok, gente, mas o sentido é o mesmo. O verbo aqui, ele tem a função de ligar, continuam, tá? De ligar a característica belos aos dias, certo? E a outra forma seria como viram. Vou ter que inverter aqui para não ficar estranho. Como os dias viraram belos. Ou seja, como os dias se tornaram belos, certo? Tive aqui que mudar a posição porque ia ficar muito estranho. Como viraram belos os dias. Pode ser também, né? Para mim ficou mais estranho, mas como viraram belos os dias. Certo? Então façam aí. Vamos para a próxima questão, a gente vai precisar ler essa tirinha. Tenho aqui uma vovó, uma girafa, no primeiro quadrinho, e aí a vovó fala: tadinha, deve estar um frio danado aí em cima. Vocês sabem que a lógica é de quanto mais alto, né? Os lugares tendem a ficarem mais frios. E aí, os netinhos aqui observam que a vovó está fazendo um tricô imenso. E eles falam assim: a vovó ficou louca? Ela diz que é um cachecol. Eles não têm noção que é um cachecol para uma girafa, né? Então aqui está bem expresso o sentimento de cuidado que boa parte das vós elas têm, né? Não só pelos netos, mas por crianças em geral. Elas gostam muito de cuidar. Então ela viu uma girafa, pelo fato dela ter o pescoço muito alto, ela imaginou que ela estivesse com frio. E aí ela foi fazer um tricô imenso, né? E as crianças achando que ela tá louca. Que ninguém tem um pescoço tão longo aqui para assim, para usar um cachecol desse tamanho. Então vamos lá, segunda questão. Segundo o quadrinho da tira, um dos meninos diz: ela diz que é um cachecol. O sujeito da forma verbal está subentendido, ou seja, está implícito. Que pronome demonstrativo poderia ser o sujeito dessa oração? Certo? Ela diz que é um cachecol. Então, gente, eu tenho que ter cuidado aqui. Eu tenho duas orações, diz e é. Eu vou dividir aqui bem no que, tá? Pra gente observar melhor. Então, eu tenho a oração 1, quem diz? Ela. Então, eu tenho o sujeito da oração número 1 como ela. É um cachecol. O que é um cachecol? Não sei. Na oração número 2 não está escrito. Porém, eu tenho um verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, eu posso tanto dizer que o sujeito oculto aqui é isso, tá? Ou eu posso dizer que é ele.
Ele o quê? Esse cachecol aqui. Mas a questão está pedindo o pronome demonstrativo que poderia ser sujeito da oração. Então, se é pronome demonstrativo, o ele é pronome pessoal. Então, a resposta só pode ser isso, tá? Então, o sujeito oculto, vou colocar aqui, sujeito oculto, isso. Ou seja, isso é um cachecol. Por que é pronome demonstrativo? Os meninos, ao observarem o tamanho, né, do cachecol, provavelmente se referem a ele, apontando, demonstrando e falando. É um cachecol. É o que um cachecol? Isso. Isso que é isso que a criança está apontando. Isso que o menino está se referindo. Certo? Terceira questão. Tenho aí duas orações. A vovó ficou louca. Isso é um cachecol. De cara, eu consigo identificar que aqui é um verbo e o é também é um verbo, certo? Fazer logo uma análise aqui antes de partir para os itens. Quem ficou louca? A vovó. Então, a vovó é o sujeito. Louca é uma característica da vovó, logo é um predicativo do sujeito. Eu tenho uma qualidade sendo ligada ao sujeito. Opa, desculpa, gente. Então, fazendo aqui rapidamente. Sujeito, predicativo do sujeito. Uma característica sendo ligada ao sujeito por um verbo de ligação. Isso é um cachecol. O que é um cachecol? Isso. Então, isso é o sujeito. Cachecol é aquilo que isso é. Então, é um predicativo do sujeito. Também sendo ligado por um verbo de ligação. Certo? Identifica o sujeito e o predicado de cada uma. Vamos lá. Sujeitos. Os dois, a vovó, barra, isso. Predicados. Ficou louca, a gente já conversou aqui. O predicado é tudo aquilo que sobra depois do sujeito. Inclusive o verbo é um cachecol. Então, aqui eu tenho a resposta do item A. Certo? B. Identifica o verbo de ligação de cada um. Então, no primeiro é ficou e no segundo é. Ficou e é. Resposta do item B. Qual é a função sintática dos termos louca e cachecol? Como a gente já fez análise, quando a gente analisa logo de uma vez, fica mais fácil. Então, ambos são predicativos do sujeito, tá? Tanto um quanto o outro. Então, essa aqui é a resposta do item C. Ok? Vamos para a quarta. O modatira é constituído a partir de uma informação que os netos não têm a respeito da intenção da avó. Que informação é essa? Que o cachecol é para uma girafa. Ok? Que o cachecol é para uma girafa. Quinta. Identifique nas orações a seguir o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Fácil demais. Vamos marcar o verbo de verde e o predicativo do sujeito de amarelo, tá bom? Então, a girafa é um animal herbívoro. O verbo é aqui.
Um animal herbívoro é a característica da girafa. Então, eu tenho aqui verbo de ligação de verde, predicativo do sujeito de amarelo. Eu vou já escrever aqui bonitinho para vocês colocarem. É só para vocês visualizarem melhor antes da gente responder, tá? Nesta temperatura, a água vira gelo. Então, se transforma em gelo. E não pega o gelo e muda de posição, né? Então, aqui está no sentido de se transformar, por isso que é verbo de ligação. Os animais parecem mais preguiçosos. Eu tenho o verbo parecer. Mais preguiçosos é a característica dos animais. Muitas espécies de ave continuam ameaçadas. Então vamos lá, vou responder bem direitinho aqui. Vamos botar VL. Verbo de ligação igual a dois pontos, predicativo do sujeito igual a um animal herbívoro. Nessa temperatura, a água vira gelo, verbo de ligação igual a vira, predicativo do sujeito igual a gelo. Verbo de ligação igual a parece. Predicativo do sujeito igual a mais preguiçosos. Ok? VL. Continuam. PS. Ameaçadas. Ok? Essa é a resposta da quinta questão. Certo? E aí nós vamos para outro bloco de questões. Temos aqui o poema Amigo. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo, como eu já sei que as questões vão tratar de verbo de ligação, eu já vou fazer aqui umas marcações para facilitar nossas respostas, tá? Amigo é um sorriso. Eu já tenho aqui o verbo é como de ligação. De boca em boca, um olhar bem limpo. Uma casa, mesmo modesta, que se oferece. Um coração pronto a pulsar na mão. Então, pessoal, do verbo é tudo isso aqui, ó. Um sorriso, um olhar bem limpo, uma casa, um coração. Todos esses aqui que estão grifados de amarelo são os predicativos do sujeito amigo, tá? E o é o verbo de ligação. E mais uma vez, para não ficar tão repetitivo, amigo é um sorriso, amigo é um olhar, amigo é uma casa, amigo é um coração. Então, o autor colocou apenas um verbo e instalou ali vários núcleos de predicativo do sujeito, certo? Amigo, recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos, né? Amigo é contrário de inimigo.
Ó. Mais uma vez, o verbo é aqui, tá? E o contrário de inimigo vai ser o predicativo do sujeito, certo? Amigo é o erro corrigido. Predicativo do sujeito, o erro corrigido. Não o erro perseguido. Explorado, certo? Novamente, outro verbo é aqui, verbo ser. Outro predicativo ligado ao sujeito amigo. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão. Certo? Continuando. Amigo é uma grande tarefa. É uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Então, também aqui eu tenho vários predicativos para um sujeito só. Amigo vai ser, é já uma grande festa. Então, tanto para o verbo ser e é, uma grande festa é o predicativo desses dois verbos, certo? E aqui é uma locução verbal também, né? Ajeitar aqui. Vai ser. Vai ser e o é. Vamos agora para as questões. Como a gente já analisou, vai ficar bem mais fácil. Primeira questão. Na primeira estrofe, há verbos e um pronome na primeira pessoa do plural. Então, na primeira estrofe, há verbos, claro. Qual o verbo? Vou marcar de outra cor para a gente não confundir aqui. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Então, aqui foi omitido, gente, também uma conjunçãozinha, conjunção i. Então, mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo, certo? E aí tá pedindo também o pronome na primeira pessoa. Qual seria o pronome? Nos. Pronome nos, que se refere a nós, que é a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Então, mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Então, a que se refere o pronome nos? Eu e meus amigos, né? Eu mais amigos, certo? Qual o sentido da palavra inauguramos no contexto? Inauguramos. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Significa o início de uma amizade. Certo? Que papel as demais estrofes do poema têm em relação à primeira? As próximas estrofes, elas servem de explicação para esse conhecimento e esse início de uma amizade, né? Então, servem para explicar o conhecimento de novos amigos, certo?
explicar como é, né? Como é conhecimento de novos amigos. Então, terceira. Há no poema muitos versos com estruturas sintáticas semelhantes, como a gente mesmo analisou, né? Então eu tenho aqui amigo é um sorriso, amigo é a solidão, certo? E aqui eu tenho os predicativos. Do primeiro, um sorriso de boca a boca, e do segundo, solidão derrotada, certo? Qual é o sujeito das orações constituídas por esses versos? Em ambas, palavra amigo, amigo. Ué, o meu M tá bugado. Amigo, amigo. Preciso colocar 2 vezes? Precisa, custa nada. São 2 orações, coloca 2 vezes. Certo? Como se classifica sintaticamente nas orações a palavra sorriso e solidão? Sorriso e solidão são predicativos do sujeito. C. Identifique no poema outras palavras que desempenham a mesma função sintática de sorriso e solidão. Pessoal, nós já respondemos. E se você responder dessa forma aqui, continuar aqui o traço. Se você tiver respondido dessa forma aqui, grifando, como eu fiz com vocês, já está de bom tamanho. Então, a gente sabe aqui que todo amarelo é o predicativo do sujeito. Certo? Então, para não ficar muito grande lá e vocês passarem muito tempo copiando esses predicativos, basta fazer de uma cor diferente. Pega o marca-texto, marca o verbo de uma cor e marca os predicativos de outra, certo? Então, aqui, basicamente, resposta. Qual é a questão? Questão 3, item C. Ok? Vamos para a quarta. Há na segunda estrofe 3 situações em que ocorre elipse de verbo. Qual é o verbo elíptico nessas situações? Então, a segunda estrofe é essa aqui, ó. Amigo, foi até eu comentei com vocês, né? É um sorriso, em vez dele escrever amiga é um sorriso, amiga é um olhar, amiga é uma casa, amiga é um coração. Então, ele colocou só amiga é um sorriso, um olhar, uma casa, um coração, certo? Então, o verbo que está elíptico aqui, aqui e aqui é o verbo é. Então, você vai colocar aqui verbo de ligação é elíptico por 3 vezes. Certo? Quais são os predicativos ligados por esse verbo ao sujeito amigo? Então, vai ser um sorriso, um olhar, uma casa, um coração. Um sorriso, um olhar, sorriso, um olhar, uma casa, um coração. Pronto. Tá bom? Então tá aqui. Peraí, gente. Pronto. Quinta questão. Na estrofe, o eu lírico dirige-se ao interlocutor vocês aí.
Como ele se refere a esse tipo de interlocutor? Vamos ver aqui, tá? Amigo, recordem-se vocês aí, escrupulosos detritos, certo? Então, como é que ele como ele se refere a esse outro interlocutor? Como escrupuloso detrito. O que isso significa? Uma pessoa com escrúpulos é uma pessoa com limite. E uma pessoa detrita é uma pessoa comovida, amável, certo? Quebrantada, certo? Então aqui é no plural, né? Escrupulosos detritos. A palavra é bem diferente. O que ele lembra a esse outro interlocutor? Então, amigo, recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos, certo? O que ele lembra a esse interlocutor? Que ele também, com certeza, tem amigos e sabe do que o autor está falando, certo? Vocês podem acrescentar aí, certo? Que ele tem amigos e sabe do que o interlocutor está falando. Na sua opinião, por que o eu lírico afirma ao outro interlocutor que amigo é o contrário de inimigo? Isso aí é pessoal, tá? Por que ele faz esse contraste? Cada um, a partir da sua visão de mundo, vai responder essa aí de forma pessoal, tá bom? Sexta questão. Na última estrofe, o eu lírico atribui à amizade características que se opõem e características que se completam. Quais são as características que se opõem? Então, qual é? A última estrofe. Vamos ver. Amigo é grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser e é uma grande festa, certo? Então aqui tá de verde. Uma grande tarefa difícil é o oposto, um trabalho sem fim é o oposto, enquanto um espaço útil, um tempo fértil e uma grande festa são, vou colocar assim, pessoal, positivo, eu vou colocar espaço útil, eu vou já transferir para lá, tá? Porque aqui fica melhor de copiar. Tempo fértil. É isso, né? Grande festa. E negativo, grande tarefa, que apesar da amizade ser boa, né, algo bom, é algo que demanda tempo, como a gente aprendeu no Pequeno Príncipe. Trabalho sem fim. Então, isso aqui é a resposta. Essa resposta aqui do item A. Certo? Deixa eu colocar aqui mais juntinho. Ok. B. Quais são as características que se completam? Então, pessoal, peraí, deixa eu organizar aqui melhor. Então, as que se completam. Melhor a gente responder assim, fica menos confuso, tá?
Então, as que se opõem, grande tarefa, trabalho sem fim, e as que se complementam, espaço útil, tempo fértil e grande festa, tá bom? Como conclusão do estudo do poema, indique qual ou quais dos itens a seguir correspondem a afirmações verdadeiras. É interpretação de texto? Eu vou pular para a gente focar nas de gramática, tá bom? Para você, o que é um amigo também, vamos pulando. Então, a gente vai para o último bloco de questões. Observe com atenção a pintura ao lado, leia o título dela, detenha-se na roupa, na expressão dos olhos e nas mãos da jovem, assim como no animal que ela tem no colo e no ambiente ao redor dela. Depois crie um pequeno texto descritivo semelhante ao que estudamos sobre essa imagem. Procure expressar o que a imagem provoca em você e empregue no seu texto principalmente verbos de ligação e predicativo do sujeito, né? Se você vai descrever um quadro como esse, você vai usar muito o verbo estar. Então, a menina está segurando um gato, a menina está triste ou a menina está atenta, carinhosa, certo? A menina é loira, então o verbo ser aqui vocês vão usar, né? Bastante esses dois, certo? E aí vocês vão construir o textinho de vocês. Quando vocês me mandarem a foto lá pelo Classroom, eu já vou corrigir. Vamos para a segunda questão, então. Na língua portuguesa, há muitas expressões formadas por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Nas frases seguintes, de acordo com o contexto, substitua o predicativo do sujeito por outro de sentido equivalente. Aluno é uma bolha, nunca participa de nada. Então, a gente pode mudar aí uma bolha para aluno é isolado. Aquele aluno é isolado, certo? É apático, tá? Vamos lá. João é um verdadeiro 171. Cuidado para não ser prejudicado por ele. 171 é um artigo do Código Penal para ladrões, certo? Então, João é um ladrão. Perdemos tempo na reunião. Hoje foi só nhenhenhen. Hoje foi só bobagens. Assuntos sem importância. Nosso time não ganha nunca. Cada jogo é um chocolate. Chocolate é o quê? O que é que significa chocolate na linguagem do futebol? É uma vergonha. É uma humilhação. Certo? É muita abobrinha. Não aguentamos mais tanta conversa. Abobrinha é bobagens. Assuntos sem sentido. Leia tira abaixo e responda as questões 3 a 5, certo? Olha para o mundo, Garfield. Ele não é pequeno, não sou. Você que faz ele parecer pequeno, gordo. Então, eu tenho aqui 3 frases. Vou continuar marcando de vermelho aqui. O mundo é pequeno, o mundo está pequeno, o mundo parece pequeno. E verbos de ligação diferentes, porém com o mesmo predicativo. Pequeno, 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 tá? Então, observe que na primeira frase o locutor, ao se referir a uma característica,
permanente, definitiva do mundo, emprega o verbo de ligação ser. Na segunda frase, empregou o verbo estar, porque quer se referir a um estado provisório do mundo. Ou seja, quer dizer que ele está pequeno, mas não foi sempre assim. Finalmente, na terceira frase, empregou o verbo parecer, a forma parece, porque se refere a um estado aparente do mundo. E tem A. Qual das 3 frases abaixo você empregaria se quisesse dizer a personagem da tira se zanga por qualquer motivo? Garfield, né? Ele se zanga por qualquer motivo. Então, que verbo de ligação eu usaria, já que ele se zanga por qualquer motivo sempre? Eu usaria Garfield parece mal-humorado, Garfield está mal-humorado ou Garfield é mal-humorado. Em quase todas as tiras a gente percebe que o Garfield ele está sempre mal-humorado. Então a gente pode dizer que o Garfield é mal-humorado, que é algo permanente, certo? As frases abaixo apresentam o verbo de ligação, identifica o sentido de cada um, considerando o predicativo das frases. Garfield é magro e ágil. Aqui, mais uma vez, a gente tem um sentido, vocês vão escrever aí para ficar mais rápido. Permanente. É permanente, certo? Porque ele é sempre. Garfield está magro e ágil, então aqui é momentâneo. Momentâneo. Ele está, depois ele pode não estar, né? Garfield parece magro e ágil, então aqui é aparente, aparência, né? Garfield ficou magro. Quando eu digo que ele ficou, significa que ele não era. Então, aqui é uma transformação. Ou mudança, você pode botar mudança. Pode botar mudança, só mudança. Mudança de figura, né? E aqui, Garfield continua magro. Continuidade. Esses são os sentidos, né? Parece uma questão óbvia, mas é só para a gente trabalhar os vários significados dos verbos de ligação. Então, o verbo de ligação ele pode trazer uma característica permanente, momentânea, aparente, né? Transmutativa e contínua, certo? Quarta, Garfield, na tira, não se conforma em ser criticado. Crie uma frase com o verbo de ligação, afirmando que você não se conformou com o comentário que alguém fez a seu respeito. Então, você pode dizer, não fiquei feliz com o comentário que fulana fez sobre mim, certo? E aí vira uma questão pessoal, certo? E no item B, cria um verbo de ligação, dando a entender que você nunca se conforma com comentários a seu respeito, né? Então, 2 questões pessoais aí, vocês podem me mandar pelo Classroom, eu dou uma olhada, depois eu corrijo para vocês de forma individual, se vocês vão construir aí de forma correta ou não. Última questão. Às vezes, o verbo de ligação ser apresenta um sentido de permanência, de que as coisas são e serão sempre de certo modo. Qual das frases a seguir corresponde a essa situação? A população do nosso planeta é jovem. Os recursos naturais da Terra são abundantes. O planeta é redondo e ligeiramente achatado nos polos. Então vamos lá, uma questão que é bem simples, mas tem que prestar atenção em alguns detalhes. A população do nosso planeta é jovem. Atualmente ela é assim, porém no futuro ela pode mudar e passar a ser uma população
mais velha, principalmente porque muitas pessoas não estão querendo ter filhos, então o natural é que essa população jovem ela envelheça e não tenha outros para substituí-las, entendeu? Então, isso daqui pode mudar no futuro e no passado pode ter sido diferente também. Então, não é essa a frase em que a gente vai procurar um sentido permanente, tá? Os recursos naturais da Terra são abundantes, como a gente sabe, nós temos muita água, mas a todo momento a gente conversa sobre a falta dela, então pode ser que isso daqui também acabe. E no item C, o planeta Terra é redondo e ligeiramente achatado nos polos. Então isso daqui é a forma como a Terra se constitui e ela teoricamente é imutável. Então, dentre essas três opções, a que mais se adequa a um sentido de permanência seria o item C, tá bom? Então, pessoal, estudem esse assunto durante essa semana, porque no próximo a gente vai passar de verbo de ligação para estudar para os verbos. Aliás, vamos passar desses verbos de estado, qualidade, para estudar os verbos que representam ações, certo? Então, não deixem de estudar, porque esse assunto vai estar bastante, né? Vocês vão ver ele sendo cobrado de forma muito frequente na prova, tá bom? Então, pessoal, é isso. Até semana que vem.